que minha Padilha é diferente da sua. Por mais ansiosos fiquem um pai ou uma mãe quando seus filhos crescem e passam a descobrir o mundo, a escola, os bons e maus colegas ou até mesmo o primeiro amor, sabe que vai ter de estar atento a eles para dar-lhes um bom conselho, advertir-lhes, muitas vezes com firmeza, sobre os perigos que vão encontrar pela frente e emprestar o ombro para que chorem, sabendo que vão se tornar mais fortes para as próximas experiências que virão. Todos sabemos que não são tarefas fáceis. Do mesmo modo, quando um jovem médium entra para a Umbanda, a maioria traz bastante insegurança e muitas perguntas comuns sobre o que acontece durante nossas giras, tendo uma curiosidade natural em saber quem são suas entidades, quais os seus nomes e histórias pessoais, ou seja, quando viveram entre nós. Esse é um período de grandes descobertas, cujo tempo maior ou menor será de pessoa para pessoa, umas podendo demorar mais, outras menos, mas sempre necessitando o aconselhamento de um dirigente seguro que indicará os melhores caminhos a seguir. Em uma gira de Exu, por exemplo, será mais visível essa insegurança. Muitos médiuns passarão a observar mais o irmão ao lado do que a si mesmos. Os Exus que mais dançam, os mais elegantes, como se movem, o que falam, e alguns desejando muito incorporar justamente aquela entidade que mais admiram, ou aquela que causa mais impacto quando chega, pelos mais diferentes motivos. Alguns passarão a intervir nas incorporações, já que serão desenvolventes, com mais consciência no transe mediúnico, sem muitas vezes perceberem que tomaram um rumo equivocado, não porque tenham alguma afinidade espiritual, o que pode perfeitamente acontecer, mas se tornando quase um clone daquela outra entidade. Dentro desse processo, passarão a perguntar entre seus amigos ou buscam na internet a história daquele Exu ou Pombagira, esquecendo que nunca um espírito tem exatamente a mesma vida que outro teve. Não compreendem que o fato de uma entidade ter o mesmo nome que outra não significa que haverá várias cópias daquela entidade naquele terreiro ou em outros, já que isso não seria possível. Assim, a linda história de uma entidade jamais será igual a qualquer outra. Quando alguém incorpora um espírito que dá um nome como Maria Padilha, por exemplo, significa que ela pertenceu àquela falange de espíritos que adota esse nome por tarefas comuns, afinidades espirituais e missões que foram designadas a eles pela espiritualidade maior. Naturalmente, duas Padilhas no mesmo terreiro serão entidades com tarefas semelhantes, mas indivíduos completamente distintos um do outro, com sua história pessoal, sua evolução, os países diferentes que reencarnaram um dia. Assim, não cabe pesquisar sua história crendo que será a mesma que a sua. Esse é um grande erro que o dirigente deve estar disposto a explicar ao médium, dando-lhe a segurança tão necessária nesse período de descobertas. Deverá mostrar-lhe que suas entidades sempre serão as melhores para ele, já que são espíritos amigos, alguns de várias reencarnações juntos, hoje comprometidos em desenvolver os melhores dons em trabalhos verdadeiramente voltados ao bem. Portanto, um verdadeiro Exu de lei não necessita mostrar aos outros que é o melhor, o mais poderoso, muito menos que tudo pode fazer sem medir as consequências. Um grande Exu de lei não necessita ter o médium mais bonito,
nem o mais bem vestido, falar línguas que ninguém compreende e atitudes sem nenhuma utilidade prática, que é ajudar as pessoas. Um verdadeiro Exu de lei sempre vai trazer uma mensagem cheia de verdade, de ponderação, será conhecido pelo bem que fez a muitos e poderá negar os pedidos que fazem a eles, mostrando a quem pede que possui ética, obedecendo a uma alta hierarquia ao qual se submete, que não está ali para favorecer alguém por qualquer outro interesse e está disposto a cumprir as leis de Deus com justiça. Por todas essas razões, um bom médium sempre foi um desenvolvente que procurou boas informações, procurou ler em boas fontes e recebeu o melhor aconselhamento de um dirigente que nunca negou informações, na certeza que estava construindo ali os caminhos de uma vida espiritual. Assim, sem dúvida, acabam as fantasias mediúnicas, as incorporações grosseiras, as mentiras inúteis que mascaram a vaidade de muitos médiuns desequilibrados em processos profundos de obsessão. E talvez o mais importante, querer desenvolver uma mediunidade sadia ao lado de suas entidades em incorporações verdadeiras, profundas, cujo resultado será promover a felicidade de sua comunidade para que apontem aquele terreiro como centro de real valor. Ao jovem médium recomendamos: se não foi no primeiro dia, haverá o tempo que a entidade vai riscar o ponto, dizer seu nome e iluminar os caminhos seus e daqueles que a procurarem. Até lá, muito estudo e desejo de fazer o bem. Isso bastará. Agradecemos sua companhia. Semana que vem novos vídeos. E antes de sair, inscreva-se e ative o sininho. Até a próxima!